Liturgia do dia 26 de janeiro de 2023. Memória de São Timóteo e São Tito, bispos. Primeira leitura. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lóide e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 95. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Os grandes feitos do Senhor. Os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Os grandes feitos do Senhor. Os grandes feitos do Senhor. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. E entre os povos do universo seus prodígios. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Os grandes feitos do Senhor. Os grandes feitos do Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor. Nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Os grandes feitos do Senhor. Os grandes feitos do Senhor. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos
povos ele julga com justiça, e os povos ele julga com justiça. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor, os grandes feitos do Senhor, os grandes feitos do Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecerem a verdade da piedade, que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido esta vida desde os tempos antigos, e no tempo marcado manifestou a sua palavra por meio do anúncio que me foi confiado por ordem de Deus nosso Salvador. A título, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta, para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a Igreja celebra a memória de São Timóteo e São Tito, bispos. São Timóteo nasceu em Listra. A sua mãe era hebreia e o seu pai era grego. Colaborou intimamente com São Paulo na evangelização, mantendo por ele um afeto filial. O apóstolo colocou à frente da igreja de Éfeso. São Tito, que parece vir do paganismo, tornou-se um cristão de fé sólida e um evangelizador ativo e fervoroso. Na carta que lhe é dirigida, aparece-nos como responsável pela igreja de Creta. A segunda carta a Timóteo é uma espécie de testamento espiritual do apóstolo, na véspera do seu martírio. Trata-se de um escrito da escola paulina, de finais do século I. Entre expressões de afeto e de estima por Timóteo, Paulo afirma sua condição de apóstolo, vocação e missão a que foi chamado e às quais correspondeu generosamente. Paulo sublinha também a continuidade entre o seguimento de Jesus e a fidelidade à lei hebraica que viveu e pregou.
O mesmo sucede com Timóteo, filho de pai grego, mas iniciado ao cristianismo pela sua avó e pela sua mãe, ambas hebreias. O autor da carta acentua também o carisma de pastor de almas personificado em Timóteo e transmitido pelo apóstolo através da imposição das mãos. Em todo o texto domina o testemunho dado a Cristo por Paulo, nas diversas e difíceis provações por que passou, e que Timóteo deve continuar com a graça de Deus. Com relação ao Evangelho, a obra de Jesus está internamente aberta e realiza-se através dos discípulos. Os 12 continuam a ser o fundamento de toda a missão da Igreja. Mas juntamente com eles e depois deles, Jesus escolheu muitos outros. A messe é grande e os trabalhadores acabam sempre por ser poucos. O nosso texto alude a 72, o número de plenitude e sinal de todos os missionários posteriores que anunciam a mensagem do reino na nossa Igreja. Através desses discípulos, a missão de Jesus alcança todas as fronteiras da história, chegando à sua plenitude na grande meta da ceifa escatológica. Recomendo-te que reacendas o dom de Deus que se encontra em ti. Para nós, esse dom é a vocação cristã, primeiro anel de uma corrente de dons que Deus tem para nos dar. Podemos meditar nesse dom na perspectiva da fraternidade, sublinhando 2 aspectos: a simplicidade fraterna e a fidelidade fraterna. Quanto à simplicidade fraterna, não havemos de nos julgar mais do que os outros, alimentar ambições, ser presumidos. Pelo contrário, há que fazer-nos pequenos com os outros, irmãos entre os irmãos. Quem quiser ser grande entre vós, faça-se vosso servo. A fraternidade cristã apoia-se numa igualdade fundamental. Diante de Deus, somos todos iguais. Diante dos outros, somos todos carenciados. Por isso, ninguém pode pretender ser mais do que os outros. O nosso modelo é Jesus, que se fez nosso irmão. Poderia fazer sentir o seu poder, a sua autoridade, mas preferiu estar no meio de nós como quem serve. Pois quem é maior, o que está sentado à mesa ou o que serve? Não é o que está sentado à mesa? Ora, eu estou no meio de vós, como aquele que serve. A fraternidade e a simplicidade fraterna manifestam-se também no afeto fraterno. Os sentimentos recíprocos entre Paulo e Timóteo manifestam essa igualdade de afeto. Os sentimentos recíprocos entre Paulo e Timóteo manifestam essa igualdade de afeto solidário, e não meramente jurídica. Ao lembrar-me das tuas lágrimas, anseio ver-te para completar a minha alegria. Timóteo tinha chorado quando Paulo partiu. Paulo deseja estar com os irmãos que se amam. Por vezes chama a Timóteo irmão, mas aqui chama o filho querido, porque o gerou para a graça de Cristo, pela pregação e pelo batismo. A fraternidade inclui outro aspecto ainda mais realista e exigente: a fidelidade fraterna. Trata-se de uma solidariedade uns para com os outros, especialmente em momentos de crise e de sofrimento. Vós sois os que permaneceram sempre junto de mim nas minhas provações. Diz Jesus aos seus discípulos: é isto que faz perdurar e crescer a fraternidade. Irmão é aquele que ajuda o seu irmão. Jesus fez-se nosso irmão para nos ajudar e ajudou, mesmo à custa de muito sofrimento.
ao fazer-se nosso irmão, também quis precisar da nossa ajuda e ser ajudado por nós. Por isso, congratula-se com os apóstolos que permaneceram junto dele nas suas tribulações. Paulo pede a Timóteo que ponha em prática, na solidariedade fraterna, essa fidelidade. Não te envergonhes de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas compartilha o meu sofrimento pelo Evangelho, apoiado na força de Deus. Havemos de sentir essa solidariedade, de modo particular para com aqueles que têm maiores responsabilidades na Igreja. Se Jesus se fez nosso irmão, é porque quis ensinar-nos a viver esse espírito de fraternidade, sem o qual não é possível caminhar no amor. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Timóteo e São Tito e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que ornaste São Timóteo e São Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos pela intercessão de ambos viver neste mundo com piedade e justiça para chegar ao céu, nossa pátria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.